O diabo foi derrotado. E nós sabemos que tudo o que ele pode fazer, conforme estamos ensinando aqui nesses dias, é através da nossa mente, pelas fortalezas psíquicas que ele cria em nós, através das circunstâncias, através das situações. E ontem eu explicava que diante dessa realidade, nós precisamos entender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Que a verdadeira luta é para remover estas fortalezas que estão na nossa mente. Este é o nosso verdadeiro desafio. E por que isso é importante? Porque a maior parte de nós, não entendendo essa palavra, não compreendendo esse conteúdo, acaba se comportando do modo errado. O que eu quero dizer com isso? Nós rezamos para as coisas mudarem, mas nós não mudamos por dentro. Nós permanecemos sempre na mesma perspectiva antiga. Nós não conseguimos fazer um ajuste da nossa mente no nível da palavra. E é por causa disso que o inimigo consegue obter vitórias através de nós, por causa da nossa falta de entendimento na palavra. Nós não permitimos que a palavra nos mude, e isso, infelizmente, por causa da nossa falta de atenção, muitas vezes demora. Vejam, por exemplo, uma pessoa que está sozinha, ela muitas vezes se vê sozinha. Ela se enxerga sozinha. Na mente dela isso não mudou. A pessoa está, por exemplo, numa situação de miséria. Ela se vê miserável, ela se enxerga miserável, ela se entende miserável. E por que esta percepção lhe é causada por aquilo que seus olhos veem, porque de fato ela tem dificuldades reais, o que acontece? Essa percepção vai se alimentando, ela vive do que ela vê. Uma pessoa, por exemplo, que ela se enxerga perseguida, ela sempre encontra alguém atrás dela. Ela sempre está cismada. E aquilo vai aumentando nos outros a distância, aquilo gera um padrão de comportamento. Mas por quê? A mente dela é a mente de uma pessoa perseguida. A primeira mudança mais importante que precisa acontecer é na nossa mente. Você precisa entender, à luz da palavra, que você não é enfermo, que você não é miserável, que você não é solitário, que você não é infeliz e assim por diante. Isso precisa mudar a sua imagem interior. Porque na medida em que a sua imagem interior for alterada, como diz Salomão no livro dos Provérbios, assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Do jeito como você se enxerga, você é. Então você precisa, à luz da palavra, começar a focar
numa outra perspectiva. Você precisa começar a louvar pela pessoa vitoriosa que você é. Você tem que começar a agradecer a Deus pela pessoa plenamente abençoada que você é. Você precisa andar, caminhar em confissão desta vitória, que já é sua em nome de Jesus. Porque Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele já morreu na cruz do Calvário para lhe dar tudo isso. Ora, o inimigo, portanto, ele vai lutar para você permanecer num estado mental, num estado de consciência anterior. Porque é assim que ele vai conseguir aprisionar a sua vida. É desse modo que ele vai manter você cativo e paralisado. No medo, na inconstância, na ingratidão. Ele vai fazer com que a sua vida fique bloqueada. É desse modo. É assim que as coisas funcionam. Ora, portanto, o que eu quero dizer com isso? Assuma a responsabilidade de mudar a sua mente. Quando São Paulo diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovai-vos pela transformação da vossa mente, o que ele está dizendo é que só você pode fazer isso. Em outras palavras, não adianta você ficar rezando para as coisas mudarem, se você não investir na mudança da sua mente. Assuma a sua responsabilidade. A sua vida está parada por culpa sua. Não jogue a culpa no diabo, porque ele já foi derrotado por Jesus. Não jogue a culpa na sua família. Não jogue a culpa na sua história. Não jogue a culpa no que aconteceu. Porque todo mundo que venceu nessa vida passou por dificuldades. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Mude a sua mente. Renove a sua mente pela meditação da palavra. Você tem que fazer isso. Esta é a coisa mais importante que você precisa fazer. Por que você vem ouvir uma pregação da palavra de Deus? É para que você tenha recursos para mudar a sua maneira de pensar. Para que você vem buscar ensino? Veja, meus queridos, olha, às vezes as pessoas vêm pedir socorro. E pessoalmente, eu sou uma pessoa seca. Quem convive comigo sabe disso. Eu sou assim, é do meu jeito de ser. Então eu não, por jeito, por temperamento, mas também por entendimento na palavra. Eu não gosto de ficar alimentando dependências e carências. Não gosto de fazer isso. E eu não quero que ninguém tenha fé em mim. Você tem que crer em Jesus. Não sou eu que vou resolver o seu problema. Então, de vez em quando, vem uma pessoa e fala assim: padre, o senhor podia ir lá na minha casa? Eu digo: não. Tem uma menina que está não sei o quê, uma pessoa que está contaminada, eu queria levar o senhor. Não. Por quê? Eu posso colocar a mão na sua cabeça, mas se você não mudar a sua cabeça, não vai acontecer nada. Não é a minha mão na sua cabeça que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus na sua cabeça. É a palavra de Deus que tem que entrar na sua mente. E quantas pessoas estão ouvindo há anos? E talvez é nessa noite que você está começando a entender a sua responsabilidade. Talvez é nessa noite. Talvez é hoje que você está percebendo.
que na verdade é você que tem que começar a se ajustar à altura da palavra, a se ajustar à altura da fé, a alterar o seu modo de se enxergar. Então não pense que eu ou qualquer pessoa vai resolver nada. Por quê? Aquele que podia resolver, já resolveu. Jesus já morreu por você. É Ele que é o seu Salvador. Não sou eu que sou o seu Salvador. Não é a irmãzinha da igreja que é a sua Salvadora. É Jesus que é o seu Salvador. Só que Jesus está te dizendo, renove a sua mente. Renove o seu modo de pensar. Ajuste a sua alma à medida da palavra. Porque se você não fizer isso, você não vai focar do jeito certo. E o inimigo vai continuar te tratando exatamente como você era antes. Veja, antes você era propriedade do inimigo. Antes de se batizar. Lucas capítulo 11, versículo 24. Jesus fala disso. Ele diz o seguinte, Lucas 11, 24. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. Ele diz, voltarei à minha casa. Ou seja, quando o homem não é cristão, não se converteu, não é servo de Deus, não é batizado, de fato, ele é uma casa que tem um dono, que é o inimigo. Só que acontece o seguinte, São Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Diga isso, eu fui comprado por um grande preço. E eu glorifico, portanto, a Deus em meu corpo. O que significa que você não é mais uma propriedade do diabo. Ele não pode fazer mais com você o que ele quer. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pertence a Jesus Cristo. Você é propriedade privada de Jesus Cristo. Você é de Jesus. Você pertence a Jesus. A sua vida pertence a Jesus. Ora, só que quando nós não entendemos isso, quando nós não renovamos a nossa mente para entrar nesse entendimento, o que acontece é que nós decaímos para o estado anterior e nós começamos a deixar o maligno solto. Nós fazemos com que ele continue ainda nos manipulando, ele já não tem mais direitos legais. Nós já somos uma casa que foi comprada por Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo, diz ele no versículo anterior. Então o inimigo não tem mais direitos legais sobre nós. Só que acontece o seguinte, com uma mente que não é renovada pela palavra, nós damos a ele um direito que ele não tem mais. Nós damos a ele um direito que ele não tem mais. Diga isso, quando a minha mente não está renovada pela palavra, eu dou ao inimigo um poder legal que ele não tem mais. Eu lhe dou licença e ele não tem mais. Veja como o entendimento da palavra começa a nos colocar numa posição diferente. Começa a nos fazer andar numa altura diferente. Ora, quando São Paulo diz em Colossenses
capítulo 2, versículo 15, que nós já lemos aqui, ele diz: expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Quando isso entra em nós começamos a não nos impressionar mais com absolutamente nada que o diabo faz e nem deixamos que ele nos faça mais de ridículos. É ele que foi exposto ao ridículo. Ele foi exposto a um espetáculo ridículo. O que São Paulo está dizendo aqui na carta aos Colossenses? Ele está evocando um exemplo que para nós já não é mais assim, é atual. Antigamente, quando um exército ganhava e ele entrava na cidade, ele vinha conduzindo todo o povo que tinha sido derrotado como escravo. Eles vinham amarrados por cordas, pelo pescoço e pelas pernas, um atrás do outro, em filas, e o exército vencedor chegava na sua cidade em triunfo, em glória, em majestade, e todos aqueles escravos, todos aqueles derrotados que tinham sido feitos de escravos, espoliados, muitas vezes nus, eram expostos ao ridículo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, já no versículo anterior, que cancelado o documento escrito contra nós, Jesus aboliu todas as prescrições que nos condenavam, encravando esse documento na cruz. É como quem pega uma dívida, paga e diz: está aqui, está paga. Pá. E continua: ele expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles da cruz. Ele fez como se fosse uma procissão, expondo todo o inferno ao ridículo. Um espetáculo de humilhação. Ora, entendam uma coisa. Há um tempo atrás, era um pouco comum acontecerem manifestações demoníacas. Pessoas que caíam e que ficavam gritando. Em muitos lugares as pessoas, inclusive, têm a falta de sabedoria de, quando acontece uma manifestação como essa, junta e começa aquele escândalo, e fica todo mundo ali, e às vezes aquilo leva tempos, e todo aquele espetáculo horrível. Meu querido, nós não podemos permitir que o diabo dê espetáculo nenhum. É por isso que hoje em dia essas coisas, graças a Deus, não têm acontecido. E quando acontecem, a primeira coisa que eu faço já é logo acordar a pessoa, porque não tem sentido deixar o inimigo ficar dando um espetáculo ali. Deixar aquela pessoa sendo humilhada pelo inimigo. Não é assim que se trata. Por quê? Ele entrou através da mente daquela pessoa. Então, o que é que nós temos que fazer? Pelo Evangelho, conscientemente, nós temos que ajudar aquela pessoa a curar as feridas da sua mente. E sem nenhuma manifestação traumática, sem nenhum tipo de espetáculo. Expulsar o espírito maligno que usurpou aquela pessoa e que está tentando ainda mantê-la cativa. Quando, por exemplo, uma pessoa manifesta e fica todo aquele espetáculo ridículo, horrível, humilhante, ultrajante, muitas vezes aquilo serve apenas para que a pessoa se sinta ainda mais fraca diante do poder do inferno. A pessoa se sente mais humilhada ainda, pensando que o inimigo é mais forte, que ele tem um poder sobre ela que na verdade ele não tem.
Por isso que não é sábio deixar essas coisas acontecerem. Não é o modo como Jesus procede. Veja, Mateus capítulo 12, versículo 16. Está escrito: proibia-lhes formalmente de falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz, ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Ele não disputará, não elevará sua voz, ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Vejam com que serenidade e com que sabedoria nós podemos atuar na libertação dos outros e na nossa própria libertação. Quando nós dizemos, não, peraí, eu estou me sentindo oprimido, ou esta pessoa está se sentindo mal, vamos lá, o que está acontecendo? Irmãos, nós temos que ter equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. Ter equilíbrio significa saber tratar todas essas coisas com lucidez, com sensatez. Muitas vezes existem problemas psiquiátricos que precisam ser resolvidos pelo médico. A pessoa está tão destruída psiquicamente, é um estresse, é uma estafa, é algo físico que precisa ser medicado. É verdade, o inimigo às vezes se aproveita daquilo para poder fazer baderna. Mas aquilo que é clínico, que é médico, tem que ser tratado medicamente. É claro que nós podemos orar por cura. Eu me lembro que ano passado houve uma pessoa que teve uma situação dessas, e aí todo mundo começa a se alvoroçar e vira aquela coisa. Eu cheguei e falei, calma, saia daqui, deixa ar. Cheguei ao lado, falei, vamos rezar. Coloquei a mão, calma, respira, deixa passar. Eu simplesmente rezei, Jesus, cura a mente dessa pessoa fisicamente. Cura o cérebro dela, reequilibra aqui, quimicamente esse cérebro. O Senhor pode fazer isso. Cura essa pessoa. Já nos dias seguintes, ela diz, estou ótima, não aconteceu nada, etc. Por quê? O problema central ali não era a libertação, era a cura física. A ação maligna entrou como efeito colateral. Outras vezes, o problema é psicológico. A pessoa tem um entendimento completamente estranho. Ainda tem uma mente muito supersticiosa, fantasiosa, imaginativa. A pessoa faz 1000 viagens. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos atuar com cura interior, atuar na restauração de traumas, de feridas emocionais, porque Jesus também cura interiormente. E precisamos ajustar a mente da pessoa na medida da palavra. Mas vejam, como tudo isso pode e deve ser feito de uma maneira serena, tranquila, porque o inimigo não tem esse poder todo. De vez em quando as pessoas dizem assim, nossa, fulana ficou possessa. Essas histórias, até coisas antigas, né? Gente antiga conta muito isso. E aí veio uma força nela que 10 homens juntos não conseguiam segurar. Ela jogava
10 para cima, pegava coisas pesadas na mão, etc. Queridos, entendam uma coisa: o diabo não tem músculo, não tem corpo, ele não tem força física. Quando uma pessoa possessa faz isso, o diabo faz isso nela através da sua força humana, graças a um hormônio chamado adrenalina, que é um hormônio que é liberado no organismo quando nós precisamos reagir, atacar, fugir. Veja, uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda era criança, eu me lembro que passou no jornal que uma criança caiu dentro da cova onde estava o jacaré. E a mãe dela pulou a cerca, bateu no jacaré, o jacaré saiu embora todo desconfiado, ela pegou a criança, pulou a cerca e chegou do outro lado. E todo mundo, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? É claro, ela era uma mãe que, diante do filho ameaçado, teve uma injeção de adrenalina ali no seu corpo, e ela reagiu daquele modo. Uma outra vez também me lembro que tinha caído uma máquina pesada sobre uma criança, estava todo mundo tentando remover, chegou a mãe, pegou sozinha a máquina, jogou longe. Todo mundo, meu Deus, que força é essa? Adrenalina, a força física. Os marines, quando eles estão fazendo resgate de algum soldado, aquele soldado está parado há muito tempo, já não consegue mais ter força física de andar, o que eles fazem? Eles dão uma injeção mesmo de adrenalina, uma seringa, e aquele soldado consegue andar, consegue correr, consegue fazer qualquer coisa, por causa da força física que é colocada na pessoa. Aí a pessoa diz, não, mas é o diabo que tem essa força. Não é a própria pessoa. Porque tudo que ele pode fazer, ele tem que fazer através de você. Ele não vai fazer sozinho. Ele não pode fazer sozinho. Ele não tem autorização para fazer sozinho. Ele não tem autoridade para fazer sozinho. Ele não tem licença para fazer sozinho. Ele não pode. Ele não cria nada, ele não inventa nada. Ele não sabe fazer nada. Você está lá fazendo arroz na sua casa, pensa, o diabo não sabe fazer um arroz. Ele não tem essa capacidade. Eu tenho. Ele não consegue fazer isso. Tudo que ele faz através de você, de estruturas que estão em você. Portanto, nós precisamos aprender que isto é, de fato, um princípio. É um princípio. É por isso que não podemos, e não é correto, e não é lícito, e nem é eficaz separar libertação de cura. Toda libertação sem cura é incompleta. Porque sem a restauração da nossa mente, nos padrões da palavra, nós permanecemos na situação anterior. Você pode rezar, você pode fazer cercos de Jericó, novenas, o que você quiser. Você pode bater aqui e acolá. Se a sua mente não for mudada, nada irá acontecer. Agora, se a sua mente for mudada, se você ajustar essas imagens de acordo com o nível da palavra, queridos, nós vemos na primeira leitura hoje a história de José do Egito. Olha que coisa linda, Deus tinha mostrado para ele em sonho a estrela, e 12 estrelas, que eram os 12 irmãos, com o pai deles lá, e todas as estrelas se dobravam diante dele. 3 espigas, e as espigas se dobravam diante dele. Deus estava mexendo nas imagens,
Deus estava mexendo na autoimagem de José. Estava mostrando: olha, José, eu te trouxe aqui para que você governe. Eu te trouxe aqui para que você seja colocado acima das nações. Você vai administrar o Egito. Eu estou semeando em você essa imagem de vitória. Eu estou ajustando a sua mente a essa imagem. O que acontece? Nós vemos aqui Israel, Jacó, né? Amava mais a José do que a todos os outros filhos. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. E os irmãos, vendo isso, odiavam a José e não falavam mais pacificamente com ele. Então acontece toda aquela cena que nós vemos acontecer na vida de José do Egito. Ele é vendido, ele vai parar na casa de Potifar, depois ele é posto na cadeia. Lá na cadeia acontece tudo, ele interpreta o sonho do faraó, depois ele é colocado como governador do Egito. Todos os irmãos dele, junto com Jacó, têm que ser salvos por ele. O jogo vira completamente, tudo muda. Mas por quê? Deus tinha começado, exatamente como diz o profeta Joel no trecho que nós lemos ontem, citado por São Pedro na manhã de Pentecostes: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Deus começa a fazer com que a nossa mente se ajuste com a imagem correta de quem nós somos, e na medida em que nós focamos na força do Espírito Santo, nessa imagem de quem nós somos, todas as coisas começam a mudar à nossa volta. Aí você me diz: não, mas as pessoas olham para mim de outro jeito, elas me enxergam como um derrotado, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa subalternizada. Querido, não se preocupe com isso. Quando você se ajusta à imagem de Deus para você, assim diz o Senhor: eu mudo o coração das pessoas. Isto não é um problema seu, é um problema de Deus. O problema seu é você se ajustar à sua imagem no nível da palavra. Quando você ajusta a sua imagem no nível da palavra, todas as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, daqueles que, conhecendo quem Deus é para eles e quem eles são para Deus, entram numa relação de amor. São filhos. Eles são segundo a imagem do Pai. Para esses, tudo começa a cooperar do modo correto. Esses não precisam temer, porque Deus mesmo faz todas as coisas andarem para o seu bem. É por isso que o nosso foco não está absolutamente jamais em nenhuma coisa do maligno. Nós precisamos falar disso para que, com o conhecimento da palavra, nós possamos destruir as fortalezas malignas que estão em nós. Mas, meu querido, assim como Jacó fez para José uma túnica, à medida dele, os planos de Deus são feitos à sua medida e ninguém vai poder tirar da mão de você. A sua imagem é sua, é Deus que está fazendo para você. Ninguém vai poder pegar aquilo que é seu. Ninguém pode roubar, ninguém pode te defraudar. Aquilo que o Senhor fez para você, a imagem que Ele tem para você é sob medida, é exclusivamente para a sua vida. Os planos que Deus tem para você são exclusivamente para você. O inimigo não pode tocar nisso, nenhum ser humano pode tocar nisso, e se Deus tiver que mexer com tudo, Ele vai mexer com tudo. Assim como Deus fez com que César Augusto, o imperador de Roma, convocasse um recenseamento em toda a terra, só para Jesus nascer em Belém. Se Deus tiver que mexer na história da humanidade para cumprir os planos dele na sua vida, Ele vai mexer.
Nada vai ficar inalterado. Tudo será colocado nos eixos, na linha certa. Mas isso precisa começar a ser mexido em você, na sua mente. E este é o grande propósito de Deus para você nesse cerco de Jericó. Ele quer alinhar a sua mente com a mente de Cristo. E Ele quer fazer com que você pense segundo a mente de Jesus Cristo. E pare de se comportar aquém disso. Porque o Espírito Santo incidiu sobre a sua vida. Termino citando o Salmo 93. Eu estava lendo um pouco antes de vir para cá. Ele começa dizendo: Senhor Deus justiceiro, Deus das vinganças, aparecei em vosso esplendor. Levantai-vos, juiz da terra, castigai os soberbos como eles merecem. Está falando dos espíritos malignos. Até quando, Senhor, triunfarão os ímpios? Até quando se desmandarão em discursos arrogantes e jactanciosos estarão esses obreiros do mal? Eles esmagam o vosso povo, Senhor, e oprimem vossa herança, trucidam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida aos órfãos e dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não presta atenção nisso. É assim que o diabo argumenta. Ele diz: Deus não está olhando para você, Deus não está prestando atenção em você. Aí diz o salmista para você e para mim: tratai de compreender, ó gente estulta, gente louca, gente insensata. Insensato, quando cobrareis juízo? Pois não ouvirá quem fez o ouvido? O que formou o olho não verá? Aquele que dá lições aos povos não há de punir? Ele que ensina ao homem o saber? O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. Todos os seus pensamentos são vãos. Todos os pensamentos da sua carne são vãos. Continua o salmista: feliz o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei, para lhe dar a paz no dia de infortúnio, no dia de infelicidade. Enquanto uma cova se abre para o ímpio, porque o Senhor não rejeitará o seu povo, e não há de abandonar a sua herança. Diga isso: feliz o homem, a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei, para lhe dar a paz, no dia do infortúnio, enquanto uma cova se abre para o ímpio. O que isso quer dizer é que quando esta palavra entra em você, entenda uma coisa: enquanto você está recebendo ressurreição e vida, uma cova já está aberta para os seus problemas. Você hoje enterra os seus problemas nessa cova. Pela fé, apropriando-se da palavra, uma cova já está aberta para os ímpios, mas o julgamento com justiça se fará, e os seguirão os retos de coração. Quem se erguerá por mim contra os malfeitores? Quem será meu defensor contra os artesãos do mal? Se o Senhor não me socorresse, em breve a minha alma habitaria a região do silêncio. Quando penso, vacilam-me os pés, sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Quando em meu coração se multiplicam as angústias, vossas consolações alegram a minha alma. Acaso poderá aliar-se a vós um tribunal iníquo? Quem pratica vexames sob a aparência de lei? Atentam contra a alma do justo e condenam sangue inocente. Mas o Senhor certamente será o meu refúgio, e meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Ele fará recair sobre eles suas próprias maldades,
Ele os fará perecer por sua própria malícia, o Senhor, nosso Deus, os destruirá. Esta palavra é verdade sobre a sua vida. Diga: os espíritos malignos atentam contra a alma do justo e tentam condenar o sangue inocente. Mas o Senhor certamente é o meu refúgio. E meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Ele faz recair sobre o inimigo as suas próprias maldades. Ele o faz perecer por sua própria malícia. E o Senhor, o meu Deus, o destrói. Querido, que você possa hoje, mais uma vez, sair com o coração fortalecido pela força da palavra de Deus. E que você se firme na sua nova imagem. Assim como Deus mostrou a José que ele veio para prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Você se levanta com uma nova imagem, com a imagem de um homem vencedor, de uma mulher cheia do Espírito Santo, de uma vida transformada pela graça de Deus, de uma personalidade completamente dominada pelo amor de Deus, de um homem interior robustecido, de uma mente sã, de uma vida repleta de vitórias que irão se manifestar à sua volta, não porque eu ou você sejamos por nós mesmos bons, mas porque o sangue de Jesus cobre as nossas vidas.